Tudo bem com você, estudante do 9º ano do Ensino Fundamental? Eu, professor Dagoberto, estou aqui para juntos desenvolvermos aí o nosso aprendizado em matemática, essa importante área do conhecimento humano, e já quero então convidar você a me acompanhar nessa jornada com este material preparado pela editora Veloz especialmente para você. Então vamos direto ao ponto, vamos lá falar sobre a questão 29 do nosso material de estudos. Diz assim a nossa questão número 29. Qual a medida do ângulo A inscrito na circunferência? Então, nós temos ali basicamente dois ângulos. Nós temos o chamado ângulo central, que é o ângulo de 150 graus, e nós temos o ângulo inscrito, que é o ângulo A. Qual é a relação que nós temos que lembrar sempre? O ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Então, se o nosso ângulo central é de 150 graus, quanto vale esse nosso ângulo inscrito? Basicamente a metade, né? Então, vamos pensar aqui, vamos tentar chegar nessa resposta. Vou dar um tempinho para você pensar e já de cara matarmos a nossa primeira questão de hoje. Vamos lá? Então, já viu aí quanto é metade de 150? A metade de 150 é 75, ou seja, a nossa resposta correta é a alternativa C, 75 graus. Então, matamos já então aqui a nossa primeira questão de hoje. Espero que a gente possa continuar muito bem nesse ritmo, nesse aprendizado, para assim realmente dominarmos a matemática. Vamos agora direto ao ponto para a nossa segunda questão de hoje? Vamos falar então sobre a questão 31 do nosso material. Essa questão diz assim: na malha quadriculada a seguir, em que cada quadradinho contém uma unidade de área, ou seja, cada quadradinho vale uma unidade. Pode ser o quê? 1 centímetro quadrado, 1 metro quadrado, enfim, uma unidade de área, uma unidade quadrada. Está representado o pátio da casa dos pais de Clayton. O azul representa a região da piscina e o vermelho a região da casa de festa. Então, o azul representa a piscina, vermelho casa de festas. Vamos até começar anotando essas informações já de cara, né? Então, vamos lá. O azul representa a piscina, e o vermelho, a parte relacionada ao salão de festas. Então, sala de festas. Ok? Então, o que será que nós queremos saber nessa questão? Vamos lá? Então, nós temos o seguinte: a diferença entre as áreas das regiões do pátio e a soma entre os perímetros das mesmas regiões são respectivamente iguais a. Então nós vamos falar primeiro sobre diferença de áreas. Então nós queremos diferença de áreas. O que seria isso? Seria, na verdade, a subtração entre as áreas. Então nós vamos pegar as áreas e realizar uma subtração entre elas. Vamos primeiramente então calcular a área da piscina. Então, calculando a área da piscina, nós vamos pensar que ela é um retângulo de 3 por 5, ou 5 por 3. Dessa forma, a área da piscina seria 3 vezes 5, 15 metros quadrados. Vamos chamar aqui de metros. Já a parte da sala de festas, vamos colocar aqui apenas sala, seria um retângulo de 4 por 6, ou seja, 24 metros quadrados. Então, a diferença entre essas áreas seria o quê? Seria 24 menos 15, ou seja, 9 metros quadrados, certo? Pois bem, agora nós queremos saber o quê? Além dessa diferença das áreas, nós queremos também saber a soma entre os perímetros. Então, vamos pensar agora em como realizar
essa soma dos perímetros. Vamos pensar que o perímetro, para nós, ele é basicamente o contorno da minha figura. Então, começando pela piscina, nós teríamos ali um retângulo novamente de 3 por 5. Então, teríamos duas medidas de 3 metros mais duas de 5. Ou seja, 2 vezes 3, 6, mais 2 vezes 5, 10. Então, só a piscina teria de contorno 16 metros. Agora, pensando na sala de festas, nós teríamos dois pedaços ou dois lados de 4 metros, que daria 8, mais dois lados medindo 6. Ou seja, 2 vezes 6, 12. 8 mais 12, teríamos 20 metros. Então, a soma dos nossos perímetros seria 16 mais 20, que daria 36 metros. E aí, já encontramos as nossas alternativas? Veja que aqui, só para diferenciar essa questão, eu, por exemplo, usei a medida em metros. Ali foi usado centímetros nas respostas. Porém, o que nos importa aqui é o valor delas. Por que o valor? Porque no enunciado da questão, ele fala apenas que nós temos ali medidas de áreas, ou seja, né, unidades de áreas, unidades de comprimento, e não foi atribuído na questão a unidade se ela seria exatamente centímetros ou se ela seria em metros. Então, o importante aqui para nós seriam os valores, seriam os números, tá certo? Então, nesse caso, observando as alternativas, a nossa resposta correta estaria na alternativa B, certo? Que seria o quê? 9 metros quadrados, a diferença entre as áreas, e 36 metros, ou 36 centímetros, como aparece ali, a soma dos perímetros, tá certo? Então agora quero convidar você a me acompanhar em mais uma questão. Vamos acompanhar comigo a questão 33? A questão 33 diz assim: para fazer uma mudança de casa, Clara utiliza caixas iguais à representada a seguir. E nós temos ali exatamente uma caixa de 60 por 20 por 30 de altura. Então, o que será que nós queremos saber? O volume dessa caixa em litros, sabendo que 1 decímetro cúbico corresponde a 1000 centímetros cúbicos, é igual a... Então, nós queremos saber o volume dessa caixa. Para calcular o volume dessa caixa, nós simplesmente vamos multiplicar as três dimensões, ou seja, 60 vezes 20 vezes 30. Todas essas medidas estão em centímetros. 6 vezes 2 é 12, e 12 vezes 3, 36. Os três zeros acompanham. Então, nós teríamos 36.000 centímetros cúbicos. Bom, o que foi nos passado também aqui é muito importante uma informação. Foi passado para nós a informação que exatamente 1 decímetro cúbico equivale a 1000 centímetros cúbicos. Então, se nós temos 36.000 centímetros cúbicos, é o mesmo que termos 36 decímetros cúbicos. Para transformar centímetro cúbico para decímetro, basta dividirmos por 1000. É isso que é a informação que nos dizer. Mas tem uma outra informação também bem legal que nós devemos lembrar, que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, o nosso volume em litros seria 36 litros. Então, aqui chegaríamos à nossa resposta, que é a letra C, 36 litros. Então, espero que você não tenha encontrado aí maiores dificuldades nessa questão. E agora quero convidar você a me acompanhar no nosso próximo assunto.
Vamos realizar então a nossa última questão desse momento? Diz assim a questão 37 do nosso material de estudos. Por curiosidade, João mediu o comprimento de sua caneta e encontrou a medida de 187 milímetros. Essa medida em centímetros corresponde a... Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos transformar 187 milímetros em centímetros. Então, como que realizamos essa transformação? Eu devo lembrar sempre que 1 centímetro tem exatamente 10 milímetros. São aqueles tracinhos da nossa régua, certo? Então, 187 milímetros para ser transformados em centímetros, basta dividirmos por 10. A cada 10 centímetros, ou melhor, a cada 10 milímetros, né, temos 1 centímetro. Essa é a representação. Então, 187 dividido por 10, nós vamos deslocar a vírgula que não aparecia, mas que estava no final ali do 7, nós vamos deslocar ela uma casa para a nossa esquerda, certo? Então, nós teríamos 18,7 centímetros. E assim nós detonamos essa questão. É muito importante nós conhecermos as transformações de unidades de medidas. Elas fazem muita diferença no nosso dia a dia, em questões práticas. Então, fique atento, utilize bastante questões que tenham transformações de unidades de medidas. Agora, neste momento, nós paramos por aqui, mas eu desejo a você bons estudos e que nós possamos nos reencontrar nas próximas aulas. Até mais!